Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre a Minerva Foods, que é uma ação que sofreu bastante nesses últimos anos com uma queda considerável, porém recentemente eles soltaram uma notícia que fizeram um investimento de certa forma considerável dentro de Minerva e que pode trazer benefícios para o futuro da empresa. Fora isso, nós vamos compreender se ainda compensa investir em Minerva para os próximos anos, tanto para rentabilidade quanto para dividendos. Mas antes da gente começar aqui, pessoal, já se inscrevam aqui embaixo e deixem o like, tá? As duas coisas são muito importantes para o meu crescimento, tá bom? Iniciando aqui, pessoal, primeira coisa, vamos conversar sobre o modelo de negócio de Minerva, onde eles focam na compra de boi gordo, eles passam para o processo de transformação, ou seja, do abate e afins, e depois disso é levado para as vendas. Perfeito. Dentre esses processos, pessoal, na parte de compras, a empresa tem mais de 25 mil fornecedores no Brasil, 100% dos fornecedores são terceirizados e todas as compras são feitas no mercado à vista. As vendas são destinadas para o mercado doméstico, onde é 30% destinado para esse fim, e para exportação é cerca de 70%, pessoal. Um valor bem considerável, tá? E até comentando sobre as exportações, podemos ver aqui que o Brasil pega 20% do rebanho mundial, ou seja, é uma porcentagem bem considerável, e porcentagem essa que só perde para a Índia, tá? E o país que o Brasil mais exporta, pessoal, adivinhe, hoje é a China, com 67% em 2022, tá? Tá até desatualizado, provavelmente que esse ano eles vão atualizar esses números, tá? Vejam que o comparativo em 2007, China nem aparecia aqui nessa análise, tá? O mercado chinês vem crescendo cada vez mais, tá? Fica nítido se vocês analisarem aqui o crescimento de consumo per capita, ou seja, projeções futuras são de crescentes até 2026, tá? Ponto muito positivo e muito benéfico para Minerva Foods, tá? Esses cálculos aqui estão sendo considerados China, Hong Kong e Vietnã, tá bom? Dessa importação chinesa, pessoal, o Brasil é o que mais exporta. Em segundo colocado, vem a Argentina e em terceiro, o Uruguai. Um outro país também que o Brasil exporta é a Indonésia, que também tem crescido o seu consumo per capita. E as projeções até 2028 são bem positivas também. Reparem que, nesse caso aqui, o Brasil não é o primeiro colocado, e nem o segundo também. E reparem que de 2021 para 2022, a porcentagem não se alterou. Isso é devido, pessoal, principalmente por conta do búfalo indiano, que os preços são mais atrativos, e também a carne australiana, que acaba trazendo uma ameaça competitiva maior comparado aos outros países que eu mostrei para vocês. No caso, a China, tá, pessoal? Mas mesmo assim, a gente consegue ver que o Brasil vem crescendo em vários aspectos. Isso se dá, pessoal, por conta da crescente expansão de rebanhos aqui no Brasil de forma exponencial. Vejam que as crescentes desde os anos 2000, pessoal, segue caminhando de andar em andar, ou seja, sobe cada ano que passa. Se a gente for comparar com Uruguai, Colômbia, Paraguai e Argentina, tiveram mais volatilidades, tá? Esse setor da pecuária, pessoal, cresce cada vez mais no Brasil e é um setor que, querendo ou não, é muito relevante para o nosso país, tá? Setor esse que precisamos ficar atentos quanto ao preço do boi gordo, que nos últimos meses tem caído bastante. Vejam aqui nesse gráfico do preço médio do boi gordo que a tendência nos últimos meses foi de queda e afetou diretamente os números desse setor de Minerva, tá? Temos aqui outros detalhes também de composição do abate, produção de bezerro e abate de fêmeas, que são pontos mais detalhados, tá? É um setor bem específico e com muitos processos, tudo bem? Mas comentando sobre o preço médio do boi gordo, se a gente analisar aqui o gráfico de forma mais detalhada, vejam que a sua tendência começou próximo a 2022, tá? Reparem que depois disso começou uma queda. Isso foi muito ruim para os preços, tá? Nos últimos meses tivemos períodos mais positivos, conforme estamos vendo aqui, tá? E temos que aguardar agora para ver quais
quais serão as projeções. Projeções essas que a Minerva já nos informou que a tendência para 2024 é que até abril esse preço que estamos vendo hoje fique próximo a isso, tá? Esses preços, eles são os contratos futuros de boi gordo, tá? É um setor mais específico da Bolsa de Valores. É sempre bom ressaltar também, pessoal, que essa queda se deu pelo dólar, pelas variações na sua exportação e também pela quantidade de gados, tá? Esses são temas mais específicos. Quanto à sua exportação, principalmente, podemos ver que as perspectivas, segundo as informações que Minerva soltou no seu relatório, é que 2024 venha mais positivo do que 2023, tá? Vejam que as projeções é que as exportações venham melhores. Tudo bem, pessoal? É um setor que ele é muito específico. Existem várias variáveis que podem influenciar a receita dessas empresas, tá? Temos até um exemplo aqui do ciclo de gado, onde a fase 1 é para abate de fêmeas e a fase 2 é para retenção de fêmeas, tá? Aqui temos as volatilidades, tá? E vejam que até a taxa de juros pode influenciar nos preços da margem da cria. Qualquer variável dessa, caso seja afetada, vai afetar o crescimento desse setor, tá? Crescimento esse, que se a gente analisar quanto à capacidade de abate de Minerva Foods, vejam que vem crescendo cada ano que passa. Ponto muito legal, tá? Vejam que a distribuição geográfica de Minerva hoje, pessoal, não está só no Brasil, mas em vários outros países, como Colômbia, Argentina, Uruguai, Paraguai e até a Austrália. Essas composições por países, pessoal, se a gente verificar em faturamento, em receita bruta, vejam que o Brasil é o que mais acaba faturando, tá? Mas vejam que os outros países também não ficam para trás, tá? Temos faturamentos milionários aqui, tá? E essa diversificação já vem há um tempo, tá? Vejam que desde 2003 a empresa já está iniciando esse processo de diversificação. Em 2022 foi a última aquisição que foi feita, pelo menos até essas atualizações, que foram na Austrália. Um ponto muito positivo de Minerva é que, com essa diversificação, a Minerva ela acaba acessando quase todos os mercados. Tá? Reparem que nos mercados aqui podemos ver a acessibilidade em quase todos eles. E ela não para por aí, tá? A empresa ela soltou um comunicado que ano passado ela fez um investimento bilionário em alguns ativos da Marfrig, pessoal. Esse foi um negócio que gerou certas conversas positivas e negativas entre os investidores e os analistas, tá? Muitas pessoas gostaram, outras não gostaram, mas querendo ou não foi um negócio que foi bilionário, que o retorno pode ser muito relevante, principalmente por conta das novas perspectivas que a empresa nos trouxeram aqui. Vejam que as plantas que Minerva tinha eram 26 e passou a ter 41. As cabeças por dias que eram abatidas eram 30 aproximadamente e vai chegar até 43 aproximadamente, pessoal. Isso vai afetar diretamente todo o resultado da empresa e é muito positivo para o longo prazo. E ainda existe uma outra planta que é no Chile, que a empresa não tinha, tá? É um investimento muito interessante. A empresa trouxe até uma análise de sensibilidade aqui, onde as perspectivas são de uma crescente muito considerável na sua receita líquida, no seu EBITDA, no seu fluxo de caixa, mas existe um ponto que precisamos nos atentar. A empresa comenta aqui que, por conta da geração de caixa livre, Minerva, a BIF3, vai permitir um retorno rápido no processo de desalavancagem de 1 até 1 ano e meio. Por que elas comentaram isso? Principalmente porque esse investimento trouxe uma alavancagem para a empresa muito elevado, pessoal. E isso assustou os analistas. Por isso eu comentei sobre a questão de que algumas pessoas estavam gostando do negócio e outras não estavam gostando do negócio feito. Vejam que a alavancagem da empresa hoje, pessoal, segue em aproximadamente 2,8, pelo menos no terceiro trimestre. E reparem que no investidor 10, a alavancagem da empresa já bateu 3,5, tá? Um valor bem considerável.
Um ponto que acaba trazendo uma certa tranquilidade é que esse fluxo de dívidas, pessoal, está amortizado mais para longo prazo. Isso quer dizer que o caixa que a empresa tem hoje pode segurar esses pagamentos pelo menos até 2028, 2030, pessoal, vamos considerar isso. A empresa tem perspectivas muito positivas, tanto até que a ambição de Minerva é de sair de uma empresa de commodity para uma empresa global, tá, pessoal? Essa é a maior ambição que Minerva tem hoje. Isso é muito legal, pois passa credibilidade para os investidores, tá? Mas apesar dessas ambições, suas receitas têm tido bastante volatilidade, tá? Principalmente nos últimos 4 trimestres, tá? 5 trimestres aproximadamente. Vejam que tivemos uma queda comparado aos trimestres de 2022, ok? Final de 21 para 2022. E aos poucos vão se recuperando. Se a gente olhar esse cenário no modelo anual, vejam que fica bem mais nítido isso. É importante sempre ressaltar que as receitas e lucros de 2023, no formato anual, está contabilizando o quarto trimestre de 2022, pois não saiu ainda o quarto trimestre de 2023, ok? Mas analisando agora os seus lucros, que é a parte mais importante da empresa, aí a coisa fica mais complicada, pois a volatilidade nesses lucros são muito elevados, pessoal. Se a gente desconsiderar os períodos de prejuízos que a empresa já passou em 2018, de 2020 em diante, esses lucros não conseguem ter uma constância mais positiva, tá? Isso fica mais nítido no formato anual. Reparem que desde 2020 a empresa não consegue trazer uma crescente, tá? Fica bem nessa margem, nessa região no gráfico, tá? Precisamos aguardar ainda o quarto trimestre de 2023 para ver como fechou o ano. A perspectiva, pelo menos é o que se espera, é que esses investimentos, após pagar as dívidas, pode trazer uma crescente nesse lucro líquido, tá? E principalmente reduzir um pouco essa volatilidade nos lucros. Seria muito benéfico, tá, pessoal? Porque, igual vocês viram, a empresa tem um patrimônio muito grande e a sua estratégia, o seu modelo de negócio é muito interessante também. A questão é trazer uma melhor estabilidade para a ação, que é bom para os investidores. Eu não sei vocês, mas eu prefiro ações mais estáveis para carteiras focadas mais para longo prazo, tá? E até comentando sobre carteiras focadas para longo prazo, podemos linkar isso com seus dividendos. Dividendos esses que vêm sendo pagos de forma bem interessante, pessoal. Reparem que o último pago foi de 8% aproximados, tá? Em 2022, a empresa pagou 4,5% aproximadamente, tá? E em 2021, a empresa pagou 10%. A média nos últimos 5 anos ficou em 4,36%, mas o que as pessoas acabam olhando é os últimos anos, não é? Mas um ponto que eu quero que vocês foquem aqui é que por conta dessa alavancagem que a empresa acabou entrando, mudou um pouco o cenário para os próximos anos para a Minerva. Por quê? Pessoal, esses investimentos que a empresa fez vai trazer uma rentabilidade para um futuro caso os seus lucros melhorem. Logo, podemos imaginar uma empresa mais focada em crescimento e não pagamentos de dividendos. Ou pelo menos imaginar esses dois cenários para um longo prazo. Vai depender se vai dar tudo certo conforme o planejado para os próximos anos. Seu payout, para a curiosidade de vocês, hoje se encontra a 80%, 90%, tá? 2022 teve uma queda, foi pago 55% aproximadamente, 50%, tá? Provável que esse payout seja reduzido por conta dessas dívidas. Provável, tá? Precisamos aguardar ainda para ver qual será realmente o parecer de Minerva. Mas para a curiosidade de vocês, a empresa ela tem dentro do seu regulamento que 25% é destinado para lucros, ou seja, o que está em lei, o mínimo. Um outro ponto também é que dentro do regulamento eles informam que caso a empresa trabalhe alavancada, ela reduza um pouco esse payout, tá? Então esse é um ponto também para a gente ficar atento. E agora comentando sobre os indicadores fundamentalistas de Minerva, seu PL hoje está na média comparado aos últimos anos, tá? Desconsiderando 2019, tá? Vejam que está hoje a 11,23. Seu PVP hoje se encontra em 6,53, teve uma queda comparado até 2020. O EV sobre EBITDA trabalha no menor patamar
histórico, tá? O ROIC da empresa caiu consideravelmente, tá? Comparado aos últimos anos. E o VPA da empresa hoje se encontra a 1,03 e fica próximo à média desde 2020, tá? Lucro por ação está em 0,60, está abaixo da sua média desde 2020. E a margem líquida, hoje, ela se encontra abaixo desde 2020, tá, pessoal? Estou considerando desde 2020, pois foi o ano que a empresa conseguiu trabalhar de forma mais estável, ok? O ROI da empresa hoje trabalha em patamares muito interessantes, tá? Está a 58. Sobre o valor intrínseco, pessoal, seu preço atual é 6,75, o valor intrínseco está bem abaixo, muito por conta do VPA, beleza? Já quanto ao preço teto, se baseando nos últimos 2 anos apenas, a empresa está bem considerável, a 9,25, superior ao preço atual, tá? Mas logicamente que esses tipos de ativos não é tão interessante levar em consideração o preço teto, tá? Pelo menos como foco principal, já que não são dividendos que podemos afirmar que a empresa vai pagar nos próximos anos. Sobre as projeções técnicas de Minerva, esse é o gráfico mensal de BIF3 e eu quero que vocês se atentem quanto à volatilidade do ativo, tá? E se a gente levar o corte desde 2019 em diante, ano que a empresa começou a se recuperar pelo menos um pouco, a empresa estava numa tendência, contudo, sempre com uma volatilidade um pouco acima, tá? Nesse período, atualmente, a empresa acabou decaindo e revertendo essa tendência. Hoje a empresa se encontra em patamares que eu não gosto, tá? Basicamente em tendência de baixa. Eu trouxe algumas zonas importantes para a empresa. Primeiro, que caso a empresa bata em 6,31, pode ser que a empresa tenha um retorno, uma região importante. E caso a empresa suba, tem várias regiões que a empresa pode encontrar dificuldades para subir, que é 8,48, 9,03, 9,57 e 10,06, ok? Logicamente que caso ultrapasse, confirme o rompimento dessas regiões, ela vai chegando nas próximas, tá? Existem até projeções mais à frente, mas eu prefiro aguardar a tendência da empresa para ver quais serão as projeções para os próximos meses, se a empresa vai conseguir se recuperar. Caso dê certo essa situação do investimento e os retornos comecem a aparecer nos seus lucros, podemos ver uma recuperação nos seus resultados. Caso essa alavancagem que a empresa adquiriu demore para cair, aí veremos uma dificuldade maior nesses preços aqui. Tudo bem, pessoal? Para finalizar essa parte, eu trouxe uma comparação de BIF3 com Ibovespa e CDI. E eu peguei uma comparação desde o período de 2019 até o momento, anos que a empresa trabalhou de forma considerável. Hoje ela está um pouco acima comparado a esses mesmos indicadores nesse período, porém em 2 anos a empresa já trabalha bem negativa. Tudo bem? E em resumo, pessoal, a empresa tem perspectivas positivas quanto ao seu crescimento das suas receitas por conta desses investimentos. Isso vai me deixar atento quanto aos lucros da empresa, para ver se realmente vão vir positivos. Contudo, a sua alavancagem acaba tornando a empresa incerta para os próximos anos. Eles comentaram que o processo de desalavancagem vai durar entre 1 ano e meio até 2. Caso ultrapasse isso, acaba sendo negativo para Minerva, ok? Um outro ponto para se atentar é que a empresa acaba dependendo muito da sua exportação e também do preço do boi gordo, conforme eu comentei com vocês lá no início. E aí, pessoal, vale a pena investir em Minerva? Comentem aqui embaixo se vale a pena ou não, ou se vocês já estudaram o ativo, principalmente por conta dos dividendos, que é um indicador que pode ser afetado nos próximos anos e muito importante para a gente se atentar. Lembrando a todos, para não se esquecerem de se inscreverem aqui do canal e deixarem o like, tá? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e fui, pessoal!